Hoje, nós vamos conversar sobre o Vici Properties, um REIT americano com qualidade, pagando aqui 5,62% de dividendos ao ano em dólar. E a gente sabe que no mercado americano as empresas famosas e sólidas de dividendo, mesmo nesse momento de juros mais altos, ainda estão pagando ali entre seus 2,2% e 3 alguma coisa por cento de dividendo anual, a sua maioria. Então, a gente está falando de um REIT que vai te entregar um ótimo dividendo anual. Como sempre, a gente vai falar das suas características, operação e fica até o final, que é lá que a gente calcula o preço justo dele por diferentes métodos de valuation. Se gostar do vídeo, não esqueça daquele like, se inscrever no canal e, se gostar muito, você pode contribuir conosco tanto pela função Super Thanks aqui no próprio YouTube ou na plataforma Apoia-se. Te convido também a conhecer o nosso site de valuation. Todos os links ficam lá na descrição. O VIT ou Vici é um REIT dedicado a imóveis onde as pessoas vão para ter experiências, sendo proprietário principalmente de cassinos, que em geral também tem uma série de quartos de hotéis dentro do próprio imóvel. Alguns de seus cassinos/hotéis contam também com ambientes para eventos, encontros, palestras, provendo alguma diversificação para o tipo de receita das operações que podem ali estar situadas. Esses tipos de imóveis, juntos aos centros de convenção, são a maior parte do portfólio do fundo. Mas esse REIT também conta com uma alocação relevante em imóveis voltados à experiência do jogo de boliche, que, assim como os cassinos, não deixam de ser imóveis relacionados às experiências de jogos, que é mais ou menos como eles se classificam, um REIT de gaming e de experiências. Mas além dos cassinos, com os hotéis e os restaurantes, e esses ambientes para jogo de boliche, eles têm também uma alocação um pouco menor em campos de golfe e imóveis voltados a shows e apresentações. No total, eles contam com 54 cassinos e 39 outros imóveis relacionados a esses outros tipos de experiências, além de 4 campos de golfe que inclusive já foram palco de campeonatos. Então, todos os imóveis desse REIT são enormes e de muita qualidade, e pela magnitude desse tipo de construção, especialmente os maiores cassinos, naturalmente, a gente tem uma barreira de entrada maior nesse tipo de imóvel. Além disso, todos os seus imóveis são alugados a grandes operadoras, e como as marcas desses operadores são associados também ao local onde eles operam, é bem mais complicado para eles saírem desses imóveis, o que traz uma segurança a esse REIT. Além disso, 100% dos seus contratos são sob a estrutura de Triple Net Lease, que é a mais vantajosa ao proprietário, já que todos os gastos com impostos, manutenção e os seguros necessários para o imóvel ficam sob responsabilidade do inquilino, minimizando assim os riscos ao proprietário. Apesar dele ter qualidade em seus imóveis, olhando a área locável dos seus imóveis, a gente vê que o REIT conta com uma certa concentração em Las Vegas e, portanto, tem uma sensibilidade às oscilações no fluxo de visitas à cidade. Vale lembrar também que todas as atividades relativas aos imóveis são discricionárias, são lazeres, coisas extras que nós nos permitimos fazer quando temos condição, mas também está entre as atividades que vão ser os primeiros gastos a serem cortados por quem venha a passar por dificuldades financeiras. Mas, mesmo com essa sensibilidade, mesmo na pandemia, onde esse tipo de imóvel deveria ter sido muito afetado, eles conseguiram continuar crescendo seus dividendos, mostrando enorme resiliência num período que deveria ter sido dificílimo para ele. Além disso, vendo a inflação americana sair um pouco do controle das expectativas da maioria dos gestores, eles começaram um movimento onde eles buscam que até 2035 96% dos seus contratos já tenham correção pela inflação e pretendem fechar já esse ano com 49% dos seus contratos com essa proteção. Ou seja, seguem trabalhando para trazer mais segurança na estrutura dos seus contratos e, apesar de uma certa concentração em Las Vegas e em operadores, é um REIT que vai nos dar exposição a imóveis em vários estados americanos e até alguns no Canadá. E, na verdade, no caso específico dele, mesmo a sua concentração em Las Vegas acaba vindo com uma vantagem competitiva, porque eles detêm vários dos principais imóveis e cassinos da principal rua de cassinos em Las Vegas. Mas a diversificação fica mais feia ainda quando a gente vai olhar para os inquilinos, sendo de fato a MGM representante de 35% do seu fluxo de aluguel anualizado e os Caesars outros 40%. Isso sem dúvida é um risco, mas ambos são operadores já muito consolidados, o que por si só já dilui o risco. Mas, obviamente, ao longo do tempo,
com novas aquisições, a gente espera ver essa maior diversificação também nos operadores. E eu creio que esses dois fatores de concentração e a exposição a imóveis ligados a atividades que as pessoas podem descartar em momentos complicados são exatamente os riscos que estão fazendo esse REIT não performar tão bem nos últimos anos e estar com um dividend yield bem alto até. Mas, para a gente saber mesmo se ele tem oportunidade de compra, a gente tem que ir para os indicadores e depois para o valuation. Esse REIT vem mostrando um enorme crescimento da sua receita desde seu surgimento em 2018, o mesmo se aplica ao lucro bruto e um crescimento não tão grande, até porque é normal para os REITs eles crescerem através da emissão de cotas dele mesmo, então eles fazem muitas negociações, aquisições, que parte do pagamento é feito com cotas da própria operação, então é até bem normal a gente ver uma diluição nos REITs. O importante é eles conseguirem trazer um crescimento para os dividendos e para os resultados que eles entregam por ação. Quando a gente olha o fluxo de caixa operacional, a gente vê o mesmo movimento de crescimento, tal como no fluxo de caixa livre do Vice. Ele conta atualmente com preço por fluxo de caixa operacional aqui nas 14,17 vezes e uma dívida por EBITDA de 5,02 vezes. Nos REITs, a gente costuma ver uma dívida por EBITDA um pouco maior mesmo. Dentro dos REITs, eu acho que até umas 7 vezes é tranquilo, então ele está num ponto manejável, até abaixo do que a gente veria em vários outros REITs por aí. O retorno sobre capital investido do Vice não é tão alto assim, estando aqui atualmente perto dos 8%. Além disso, como eu já falei, eles pagaram 5,62% no último ano, mas tiveram um crescimento desse dividendo bem grande de 6,86%. Inclusive, quando a gente vê aqui desde 2018, seus pagamentos só crescem, o fundo vem sendo muito bem gerido e trazendo bons retornos para o acionista. Apesar disso, se a gente olhar por períodos menores, no último ano ele está numa queda aqui de 8,77% e já vem desde o começo da recuperação pós-pandemia praticamente de lado. Mas vamos então para o cálculo do preço justo do Vice. No desconto de fluxo de caixa, eu vou usar o Adjusted Funds from Operation, o AFFO, em vez de fluxo de caixa, que para o ano de 2023 ficou aqui em 2,187 bi. Com uma taxa de crescimento aqui nos 6%, 9% de taxa de desconto, até porque a gente está falando de um ativo internacional, 2,5% de crescimento perpétuo e 8% de desconto perpétuo, com uma dívida líquida aqui de 16,6 bi e contando aqui com um pouco mais que 1 bi de ações disponíveis no mercado. Dessa maneira, a gente chega ao seu primeiro preço justo aqui nos R$ 38,74. Ele sendo negociado aqui nos R$ 29,55 nos mostra que ele tem alguma margem de segurança até considerável. Mas não basta um método de valuation, então vamos aqui para o método de Gordon. Foram pagos $1,66 no último ano. E apesar dele ter conseguido crescer até mais que 6% seus dividendos no último ano, a gente vai dar uma estimada um pouco mais conservadora, botar aqui 3,5%, com os mesmos 9% de desconto. E dessa maneira a gente chegaria a um preço justo um pouco mais baixo, nos R$ 31,24, nos indicando que ele estaria mais ou menos no seu preço justo, já não com tanta margem de segurança, mas ainda um pouquinho de margem. E por final, vamos aqui para o desconto de fluxo de dividendos, com praticamente as mesmas premissas, 2,5% de crescimento perpétuo e 8% de desconto perpétuo. E por aqui, a gente chega num preço justo de R$ 28,92. Então a gente tem dois métodos nos indicando que ela está com algum desconto e um que ela está um pouquinho, quase nada acima do seu preço justo. Considerando a qualidade dos ativos e a qualidade do histórico do seu crescimento, mesmo que não seja tão grande, ele só existe aí desde 2018, né? A gente tendo pego 2020, uma pandemia, várias crises, e ainda assim a gente vê esse crescimento de dividendos, mostra que de fato é um ativo interessante. Além disso, dos 3 analistas que acompanham essa ação aqui segundo o site Stock Analysis, a menor previsão do preço justo deles é para $30, que é praticamente onde ela está, com a média em 34,25 e a maior previsão ali para os $41. Então, mesmo o analista mais pessimista está dizendo que o seu preço-alvo é exatamente ali onde ele está sendo negociado hoje. E olhando o Vice, ele está mais ou menos perto dessa média móvel de 200 períodos que poderia servir como suporte. Porém, ele acabou de perder esse nível e não recuperou ao longo dessa semana, fechou abaixo dessa média. Então a gente tem sim que ter um pouquinho de precaução, que ele pode vir a cair, pode vir testar mais uma vez aqui os 27, 26 e pouco. Num pior cenário, pode vir até uns 24,71.
No Ibovespa, a gente também fechou em queda essa semana de 0,26% e também fechamos abaixo de uma média móvel. Porém, aqui no caso da média móvel de 20 períodos, que não tem tanto peso quanto a de 200. Ainda assim, a gente pode ver um pouquinho mais de queda aqui no Ibovespa, o que é natural. A gente veio testar uma nova máxima histórica, mesmo que não tenha sido muito superior, muito acima da última que a gente tinha feito, mas ainda assim, natural passar um pouquinho de lado ou em queda. Isso para o investidor de longo prazo é até bem-vindo, porque junto com isso, a gente vê mais oportunidades. Apesar da continuidade da queda, vou continuar citando a Blau, continuo acreditando na empresa. Não tá barata, não dá pra dizer que tá super barata, mas é uma ótima empresa de qualidade. BB Seguridade ainda dá pra comprar. Taesa continuo achando atrativa. Fleury, que deu uma queda recente, tá voltando. Se cair mais um pouquinho, chegar aqui nos R$14, abaixo dos 14, acho que volta a ficar interessante. Inclusive tem análise no canal. E lá fora, além do Vice, vou falar também aqui do Realty Income, que é bem mais consolidado, tem bem menos risco que o Vice, também paga um pouquinho menos e a gente espera menos crescimento do que do Vice, mas cabe num lugar de estabilidade dentro da carteira e também está num bom preço de entrada, na minha opinião. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, não se esquece de deixar aquele like. Bons investimentos e até a próxima!